Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir a proposta de emenda à Constituição de número 53 de 2007, que revoga o inciso 7º do artigo 20 da Constituição e o parágrafo 3º do artigo 49 do ato das disposições constitucionais transitórias, para extinguir o Instituto do Terreno de Marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis. E a proposta de emenda à Constituição número 56 de 2009, que acrescenta o artigo 97 ao ato das disposições constitucionais transitórias para autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos de marinha e seus acrescidos aos foreiros, ocupantes arrendatários e cessionários, conforme o requerimento número 3 de 2013 da Comissão de Constituição e Justiça, de iniciativa do senador Ricardo Ferraço. Para participar dessa audiência foram convidados a senhora Cassandra Marrone Nunes, secretária de Patrimônio da União, SPU, convidada e representante da ministra de Estado do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a senhora ministra Miriam Aparecida Belchior. Então, a senhora Cassandra Marrone, eu a convido para compor a mesa aqui comigo. Pode ficar do meu lado aqui. Também foi convidado o senhor José Carlos Machado, vice-prefeito da Prefeitura de Aracaju. O senhor vice-prefeito pode tomar assento aqui do meu lado direito. O senhor Carlos Fernando Mazocco, procurador da República no Ministério Público Federal no Estado do Espírito Santo. O senhor Dr. Carlos Fernando Mazocco, pode sentar aqui à esquerda da senhora Cassandra. Convido também o doutor Obed Pereira Lima, doutor em engenharia, para sentar aqui ao lado do senhor José Carlos Machado. E convido também o senhor Sebastião Constantino Dadalto, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, representante do presidente da CEBIC, senhor Paulo Safadi Simão. Pode sentar nessa última cadeira à esquerda. Lembrando que essa nossa audiência pública, ela é gravada integralmente e que o seu conteúdo vai ser utilizado para instruir exatamente a orientação para a tomada de decisão em relação à proposta de emenda constitucional de número 53 de 2007 e a proposta de emenda constitucional de número 56 de 2009, que tem o senador Ricardo Ferraço como relator. Quero cumprimentar também, fazendo parte dessa audiência pública, o deputado federal Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, o deputado federal Manato, do PDT do Espírito Santo, o deputado Aurélio, o deputado Laércio Oliveira, que é vice-líder do PR e ele representa o estado do Sergipe, e também está presente o senhor Aurélio Capua da Lapícola, representante do senhor João Teodoro da Silva, presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. Então, daremos início às apresentações. Nós teremos, na realidade, as audiências não podem se estender além da ordem do dia, que normalmente começa às 16 horas.
como a gente tem tido uma flexibilidade em relação à ordem do dia, acredito que a gente possa passar um pouco das 16 horas, mas mesmo assim eu pediria que a gente se ativesse a um tempo inicial de 10 minutos e a gente poderia ter um acréscimo caso fosse necessário para a conclusão de pelo menos mais uns 2 minutos. E assim ouviríamos a todos os participantes dessa audiência pública. Eu começaria como primeiro expositor com o senhor José Carlos Machado, vice-prefeito da Prefeitura de Aracaju, Sergipe. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento de forma especial o senador Aníbal Diniz, vice-presidente desta comissão. Cumprimento a senhora Cassandra Maroni Nunes, representante da ministra do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, a senhora Miriam Aparecida Belchior. Cumprimento o senhor Carlos Fernando Mazzuco, procurador da República, o doutor Obede Pereira Lima e o senhor Sebastião Constantino Dadalto, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, representante do presidente da referida Câmara. Cumprimento meus ex-colegas de Câmara, o doutor Lelo Coimbra, que junto comigo, lá em Aracaju, realizamos uma grande audiência pública no prédio da Assembleia Legislativa para tratar exatamente dessa questão. Terrenos de Marinha e seus acrescidos. Cumprimentar o Manato, foi meu companheiro da mesa diretora da Câmara num período antes de 2010. Cumprimentar o deputado Laércio Oliveira, de Sergipe, é autor de um projeto que tramita na Câmara que trata dessa questão e, de forma muito especial, responsável pela minha estada aqui, o senador pelo Espírito Santo, que foi por iniciativa dele que a Comissão de Constituição e Justiça me convidou e eu me faço aqui presente com muito orgulho para tratar de um assunto que atinge de uma forma, eu acho que até violenta, se não milhões, mas quase que muitos milhares de brasileiros. Eu não vou me prender a questões jurídicas porque eu não sou um especialista. Por formação, sou um engenheiro. Essa legislação brasileira que trata da enfiltese, aforamento, terrenos de marinha acrescidos, ocupação, etc., é extremamente complexa e a Secretaria de Patrimônio da União já percebeu isso e, na maioria das vezes, se faz valer desse emaranhado de leis que dificulta, sobremodo, a vida de milhares de brasileiros. Vou falar mais de experiências vividas ao longo de 8 anos. Foram 8 anos de luta, aqui no Senado, ou aqui na Câmara e no meu município de Aracaju. É uma cidade banhada pelo Oceano Atlântico, cortada por vários rios. No território de Aracaju existem várias lagoas e esse instituto, Terreno de Marinha e Acrescidos, atinge de uma forma violenta milhares de aracajuanos e milhares de sergipanos começam a ser atingidos agora porque a Secretaria de Patrimônio da União, lá em Sergipe, resolveu começar a fazer novas demarcações. Eu vou resumir ligeiramente qual é a relação daquele ocupante ou foreiro dos terrenos de marinha com o governo federal. Se ele é foreiro, ele paga anualmente uma taxa, o foro, 0,8% do valor do terreno. Se ele ocupa, antes da Constituição Federal, ele paga uma taxa de 2% do valor do terreno, se é depois da Constituição Federal, é 5% do valor do terreno. Mas, além disso, vem o que há de mais esdrúxulo em termos de cobrança. É o laudêmio. Sobre o laudêmio, nós vamos tratar de um capítulo especial no fim, porque tem histórias pitorescas sobre essa questão e quero mostrar que não há nada mais vantajoso para o governo do que essa questão do laudêmio. Experiências que eu vivi em Aracaju. Recentemente, em 2011, a Secretaria de Patrimônio da União, no seu site,
e, através de editais publicados em jornais, anuncia um reajuste, que, ao tentar explicar, eles disseram que não era um reajuste, dos valores da taxa de ocupação e foro, em alguns casos, em até 1.500%. Olha, para você explicar isso ao grande público, e o que é que 1.500% significa? Eu ia para as emissoras de rádio e dizia o seguinte: olha, você que pagou R$100 o mês passado, o ano passado, vai pagar esse ano 1.600. Ora, insistiu nisso, depois de vários argumentos que nós usamos, contrariando a legislação federal que dizia que essas taxas só devem ser corrigidas com base na inflação. Mas insistiam, tivemos que ir à Justiça, fomos e ganhamos. E a Secretaria de Patrimônio da União foi obrigada, por determinação da Justiça, de recolher todos os boletos que tinham distribuídos e emitir novos boletos. Reajusta com base na inflação. Ora, é razoável que seja assim? Agora, as explicações que foram dadas a centenas de aracajuanos que procuravam os balcões da secretaria para ouvir explicações. Não, minha senhora. Isso não é, nós não estamos reajustando nada. Estamos apenas atualizando o valor do seu imóvel. E meteu a mão no bolso, puxou a carteirinha de aposentada do INSS, o contra-cheque. Atualiza a minha aposentadoria também. Não é? Eu me aposentei com 6 salários, hoje só ganho 4. Não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas, ora, explica para o contribuinte, para o cidadão de classe média, para o cidadão de classe baixa, que ele pagou R$100 em 2010 e vai pagar em 2011 R$1.600. E que isso não é um reajuste, que nisso não existe nada de razoável. Fomos à Justiça e ganhamos. Eu faço questão de contar essa experiência, porque foi duro, não é? Aí você ganha através de uma liminar, a secretaria recorre, aí a questão é lá em Aracaju, o Tribunal Superior está em Recife, isso perdura não sei por quantos anos a mais, e fica essa discussão de que não estamos reajustando, viu, meu caro senador? Estamos apenas atualizando a planta de valores e seu imóvel está aqui, avaliado por um preço baixo. Aí o cidadão diz: que culpa tem eu? Né? Meu salário só foi reajustado em 6% ou 7%. Se vocês reajustarem, se eu pagar o que vocês querem, vai provocar um desequilíbrio nas minhas finanças. Mas isso foi resolvido, mas eu não sei, pode ser que o SPU vote a querer promover coisas desse tipo. Aí vem o mais grave. Foi a segunda experiência vivida no mesmo ano de 2011. A Secretaria insistindo com uma demarcação começada em 2009. Vocês vão ter uma oportunidade de forma didática, ouvir do Dr. Obed, que hoje, para mim, é a maior autoridade nesse assunto no país. É um homem prático, é um homem formado, sua tese de doutorado é exatamente sobre esse assunto. E ele mostra claramente que tudo que o SPU fez até hoje, com base na legislação que define terrenos de marinha, está aqui. Linha de pré-amar de 1831. Isso foi definido em 1946. E de lá para cá não mudou nada. Decreto de 1946 define o que é terreno de marinha e seus acrescidos. Naquela época já se fazia referência a uma linha de pré-amar de 1831. Parece brincadeira. Talvez até algo justificasse isso há 60 anos atrás. Mas 60 anos atrás muita coisa mudou. Nós evoluímos, o país evoluiu. E esse instituto, que é ímpar no mundo, só existe no Brasil. Nada, absolutamente nada foi alterado. Insistiram com a demarcação lá em Aracaju, isso atingia pelo menos 20 mil imóveis, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Depois a secretária pode até dizer: não eram 20 mil, deputado, era só 14 mil e tal. O número exato não sabemos. Insistimos, olha, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que as notificações têm que ser nominais. A secretaria tem feito através de editais publicados em canto de jornais. Fomos à Justiça.
juiz, a sentença, não é liminar. Anulou tudo. Mas até essa decisão, muita coisa aconteceu. Fatos pitorescos. Imagine o senhor, eu trago isso porque eu ouvi de uma pessoa, uma cidadã de classe média, comprou há 30 anos atrás um conjunto, uma casa num conjunto financiado pelo antigo Banco Nacional da Habitação. Pagou durante 20 anos. 10 anos depois que ela terminou o pagamento, recebe uma notificação do SPU, mais ou menos nos seguintes termos. Está aqui, cópia. O imóvel que a senhora reside encontra-se integralmente ou parcialmente em área de propriedade da União, conforme os termos da legislação vigente. Que choque, não é? 2 minutos para concluir, senhor. Que choque. Depois de com muito esforço, muito sacrifício, durante 20 ou 25 anos, pagar aquela prestação, antigamente era pela tabela Price, né? Você pagava, depois de concluído o prazo de pagamento, ainda tinha saldo devedor. Aí depois vinha, completava. Esclarece ainda que toda e qualquer impugnação que Vossa Senhoria pretenda fazer deverá ser apresentada no prazo de 10 dias. Não é história não, viu, minha cara secretária? São fatos. Olha, cidadão de classe média, impugnar o quê? Aí nós temos em Aracaju 2 associações. Uma com sede em Aracaju e outra com sede na cidade de Recife, mas que atua, tem representantes em Aracaju. Tentamos algumas impugnações, né? Rádio, quando a pessoa nos procurava, o prazo de 10 dias já tinha expirado e todas as impugnações que foram feitas foram recusadas, alegando a intempestividade. Recurso fora do prazo. Ora, conjuntos já construídos, habitados há mais de 2 anos, financiados pelo governo federal, pelo programa PAR, Programa de Arrendamento do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, todos foram notificados que o imóvel que ele residia foi construído em terrenos da União, de acordo com a legislação vigente. Senhor presidente, eu peço a palavra rapidamente na condição de relator dessa matéria, porque julgo que no encaminhamento do relatório do nosso doutor Zé Carlos Machado, vice-prefeito de Aracaju, seria importante que nós pudéssemos passar para além do diagnóstico. Temos o diagnóstico e na avaliação de Vossa Excelência, qual deve ser o tratamento que o Senado da República deve dar objetivamente a essa questão, uma vez que o diagnóstico é de uma perversidade que não tem nada parecido na história brasileira. Faço isso, meu caro senador, com enorme prazer, mas vou terminar essa experiência vivida, porque são as consequências da forma de agir da Secretaria de Patrimônio, né? Esse caso da senhora Par, conjuntos em construção, empreendimentos em construção, financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida, foram notificados, olha, não era de Marinha, agora passou a ser. Há casos de empresas do mercado imobiliário que tem 3 mil imóveis vendidos e entregues, não conseguem pagar, não conseguem transferir por conta do exagerado laudêmio, que é 5%. Você atribua aí mais despesas de cartório, imposto de transmissão, vai para quase 10%. Então, minha cara secretária, a coisa é muito difícil, a senhora vai ter que ter muita paciência para ouvir, vai ter que ter muito tempo para pensar, que eu não consigo. Passamos de audiências, nós ouvimos parlamentares da bancada do governo, olha assim, e se interessa a quem? Agora, o que fazer? Nós estamos tratando aqui da análise de 2 PECs, uma do senador e, por sinal, a outra do senador Almeida Lima, do Estado de Sergipe. Eu li ambas, né? Me parece que a emenda do senador Almeida Lima é mais abrangente. Agora, tem uma coisa que não fica clara, que acho que no seu relatório o senhor deve, não é? Ele esclarece qual o destino que deve ser dado a quase todas as situações, mas eu entendi que o ocupante de terreno de Marinha, essa propriedade que é da União, passa para ser propriedade do município. Eu acho que isso não resolve, isso teria que ser corrigido, e estou absolutamente certo que
no relatório de Vossa Excelência vai corrigir isso, resolver isso de alguma forma. Não é? Se não pode ser feito de súbito, se não pode ser feito a curto prazo, não é? Alguma coisa tem que ser feita. Lá em Aracaju, o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, pode sofrer consequências sérias. Então, evoluirmos para aprovar o seu substitutivo, que eu não conheço na íntegra, mas tenho certeza que é acabar com esse instituto, não é? Ou, se não for possível isso, há projetos que já retira a benfeitoria do cálculo do Laudêmio. Me parece que o deputado Laércio Oliveira tem um projeto desse sentido, que retira a benfeitoria. Nunca houve divergência com relação a isso. Sempre houve concordância das partes. O deputado Lélio Coimbra é testemunha disso, mas não se evolui para resolver. Eu quero terminar, acreditando, meu caro agora, senador. Senão a gente não vai conseguir cumprir a audiência pública até o horário da ordem do dia. Eu saio daqui absolutamente convencido. As informações que serão prestadas pelo deputado, ou pelo doutor Obed, vão tornar, eu acredito que até abalar um pouco as convicções dos que fazem a Secretaria de Patrimônio da União. Porque não há dúvidas, ele vai provar de forma didática de que essas demarcações feitas pelo SPU, no passado e recentemente, é feita de forma presumida. Não há nenhum embasamento científico. Não é clara. Linha de pré-amar de 1831. E confiar, meu caro senador, no trabalho de Vossa Excelência. O seu relatório, eu tenho absoluta convicção que vai ser aprovado nessa comissão e vai resolver essas questões, tornando, naturalmente, que a vida dos brasileiros que vivem com esse problema mais fácil e mais tranquila. Obrigado, senhor vice-prefeito José Carlos Machado, da Prefeitura de Aracaju, e passamos imediatamente a palavra para o senhor Sebastião Constantino Dadalto, que é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, CEBIC. Vossa Excelência tem 10 minutos para a exposição. Senhor presidente, muito boa tarde. Componentes da mesa, sendo assim bastante objetivo. Muito prazer estar aqui. Senador Ricardo, muito prazer, meu conterrâneo. Deputado Lelo, deputado Manato, senhores senadores, companheiro Aurélio do Cresce, doutor Gilmar da Demes, senhores senadores, demais participantes dessa sessão. A CEBIC vê isso com grande preocupação. É um problema brasileiro, não é um problema de Aracaju, de Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ou Porto Alegre, ou Florianópolis. É um problema brasileiro. A sociedade brasileira não aguenta mais esse instituto. E é muito oportuno que, neste momento, que nessa sessão, a gente leve isso com a maior seriedade e a maior objetividade para que a gente avance na solução desse problema. O vice-prefeito Sergipe entrou em detalhes. Se ficarmos entrando em detalhes, essa história dá páginas, livros e mais livros, não é o caso. Nós precisamos encontrar um caminho de solução do problema que aflige todos os brasileiros. Centenas de milhões de famílias estão aí, aguardando solução. E não encontra-se a solução. Será que somos tão incompetentes para não encontrarmos a solução? É um desafio nosso. Precisamos de encontrar caminhos de solução, avançarmos nessa solução e darmos exemplo à sociedade do cumprimento do nosso papel de líderes, de políticos, de governantes, enfim. Fomos indicados, eleitos e estamos nos cargos para isso. Nós devemos satisfação à nossa sociedade. A nossa fala é muito breve, curta, mas objetiva. Precisamos avançar e solucionar esse problema. Obrigado. Obrigado, senhor Sebastião Constantino Dadalto. E agora passamos imediatamente a palavra ao doutor Obed Pereira Lima, doutor em engenharia. Senhor presidente, por gentileza.
O tempo que não foi consumido pelo doutor Constantino, eu gostaria que fosse creditado ao doutor Obed, porque nós estamos aqui diante de uma autoridade nacional e, na minha condição de relator, é muito importante a apresentação dele. Até porque a ordem do dia hoje ela está bastante flexível, então... Vamos fazer o seguinte, a gente ouve vamos ouvir o senhor Obed Pereira Lima. Está pedindo para que seja estendido o tempo... O tempo que não foi aproveitado pelo doutor Constantino, que seja creditado para o doutor Obed. Vamos iniciar com os 10 minutos. Se por acaso ele precisar de um tempo a mais para concluir, a gente estende. Por favor. Excelentíssimo senhor senador Aníbal Diniz, vice-presidente da CCJ, que preside esta sessão. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento as demais autoridades da mesa, excelentíssimos senhores senadores e senadoras presentes nesse plenário, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores. É com muita satisfação que trago aqui a minha contribuição para tentar solucionar essa questão de terrenos de marinha e seus acrescidos, apresentando aqui de uma maneira muito rápida, porque o tempo é muito pouco, mas os senhores anotarão aquilo que for importante e depois responderemos às questões que forem apontadas. Veremos, então, a demarcação dos terrenos de marinha por método técnico-científico versus demarcação por critérios presumidos pela SPU. Quem precisar de alguma documentação posterior, por favor, queira anotar o meu e-mail, que ali está, e eu, com muita satisfação, atenderei a todos que me procurarem. obed@vetorial.net.com. Ali está .com.br, mas é só vetorialnet.com. .br, não tem o .com. Vamos, então, avançar, já começando a definir o que são terrenos de marinha, para que falemos a nossa linguagem todos de uma forma por igual. Define o artigo 2º do Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, que são terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte de terra da posição da linha do pré-mar médio LPM de 1831. Os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. B, os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das marés. Parágrafo único. Para esse efeito, a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros, pelo menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. Vamos procurar traduzir isso que está escrito através de uma imagem. Partindo daquele princípio que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, vamos tentar visualizar isto, então. Ali fala em linha da pré-mar média do ano de 1831. Eu apresento aqui para os senhores um maregrama do litoral de São Francisco do Sul, que eu pesquisei para a aplicação do estudo de caso da minha tese de doutoramento. Ali temos o maregrama com retrovisão para o ano de 1831, baseado em observações feitas durante o ano de 1960. Portanto, durante todo o ano de 1960, os dados amostrados horários serviram para se calcular esse maregrama. Esse era o grande mistério que existia para a localização dos terrenos de marinha. Era o mistério. Hoje, isto não é mais mistério. Está aí o maregrama
lá de São Francisco do Sul e que podemos fazer isso para qualquer parte do litoral brasileiro. Portanto, maregrama de 1831 já não é mais mistério. Podemos fazer, sim. E a tese está disponibilizada na internet para quem quiser aplicar a metodologia. Aqui está, então, o parâmetro básico para a medida de marés, é um nível de um plano horizontal chamando nível de redução. Todas as marés são medidas a partir de uma régua, onde nós temos o nível 0, o nível de redução, temos as baixa-mares na parte inferior, temos as pré-mares na parte superior, e o cálculo de todas estas pré-mares e baixa-mares vai nos dar o nível médio do mar, esse nível que está aqui em cor sépia, em cor marrom. A partir deste nível, então, nós podemos calcular também a linha da pré-mar média do ano de 1831. Aí está a misteriosa linha, que antes ninguém conseguia calcular. Está aqui. Mas isso aí é suficiente para determinar os terrenos de marinha? Vamos ver, então, aqui mais alguma coisa. Opa, foi longe demais. Chegamos lá. Vamos superpor, então, sobre aquele maregrama uma parte do relevo emerso, para poder entender, então, a definição do que são terrenos de marinha. Terreno de marinha é exatamente uma faixa de 33 metros contadas sobre o relevo terrestre no prolongamento da linha da pré-mar média de 1831. Ué, mas o senhor mostrou uma linha de pré-mar lá em cima, e como é que está mostrando uma aqui embaixo? É porque ela foi exatamente transportada, transladada para o ano de 1831, considerando que o nível médio do mar hoje é do conhecimento mundial, que o nível médio dos oceanos vem subindo. E aqui na costa brasileira, nós temos uma taxa de subida do nível médio do mar da ordem de 38 centímetros por século. Portanto, ali nós temos 142 anos, de 1831 até 1960, temos, então, que fazer com que essa linha da pré-mar média de 1831 seja transladada para a parte mais baixa. A projeção desta linha no relevo terrestre nos mostra aqui, então, a faixa de terrenos de marinha conforme definido na lei. Terrenos de marinha do ano de 1831. Ali em cima nós temos uma projeção como se nós fizéssemos a terrenos de marinha no ano de 1960, utilizando, então, a projeção da linha da pré-mar de 1960. Há algumas pessoas que têm tendência de trazer a linha da pré-mar para o ano de 2000. Isso não vai beneficiar absolutamente em nada a população brasileira que está afeta por esse sistema. Por quê? Quanto mais subir a linha da pré-mar, mais para o lado de terra os terrenos serão avançados. De modo que, cumprindo fielmente o que determina a legislação, a linha da pré-mar é esta que está aqui, do ano de 1831, e os terrenos de marinha estão aqui ao longo da praia ou estirância. Vejam todos os senhores que o terreno de marinha está coberto pelas águas. Ou, se a maré está na parte mais baixa, o que é que vai acontecer? O terreno de marinha vai ficar sobre a praia. Praia é bem público de uso comum do povo, prevalece sobre terrenos de marinha. Consequentemente, terrenos de marinha deixam de existir. Essa é que é a grande verdade. Como é que a SPU faz as suas demarcações? Você pode repetir esse conceito, por gentileza? Terrenos de marinha, faixa de 33 metros contadas horizontalmente para o lado de terra. A partir da linha da pré-mar média do ano de 1831. Linha esta que, antes de 2002, não havia metodologia estabelecida, mas de 2002 para cá já temos uma metodologia. É possível chegar a essa linha da pré-mar média do ano de 1831. Projetada no relevo terrestre,
A partir dali são contados os 33 metros. Vai cair exatamente sobre a praia. Em 95% de todos os casos, terrenos de marinha ou estão sobre uma parte submersa e a outra parte sobre a praia. Submersas ou sobre a praia não são terrenos de marinha, desqualificados porque prevalece a lei que estabelece o que são praias, são bens de uso público comum do povo. Ok. Interessante. Isso é bom. Vou mostrar para os senhores aqui como é que a SPU procede às suas demarcações. E os senhores vão analisar se isto é científico ou se isto é presumido. Aqui é um trecho da praia do Cassino, onde eu moro. Eu moro mais ou menos aqui naquele pontinho ali. Praia do Cassino, cidade do Rio Grande. Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Qual o critério que a SPU utilizou para fazer demarcação de terreno nesta localidade? Arbitrou, presumiu, uma linha de pré-amar média conforme aquela que está projetada ali naquela figura obtida do Google Earth. Vejam, os senhores, 7 quadras a partir da praia para o lado de terra. Isto aí tem apenas 765 metros de extensão. A lei não diz que são 33 metros a partir da linha da pré-mar, e mesmo ali, contando a partir do nível da água, 765 metros. Outra vez, não. Eu vou substituir isso aqui. Vou cancelar. Muito bem. Define a SPU que os terrenos de marinha assim demarcados por aquela linha vermelha, a faixa de 33 metros, tudo que estiver daquela linha para o lado do mar são terrenos acrescidos de marinha. Os famosos terrenos acrescidos de marinha. Cobra igualmente as taxas de ocupação, laudêmios e aforamentos. Depois de homologada a LPM de 1831, entre aspas, porque é a LPM da SPU, não é a LPM legal, não é a LPM definida pela lei. Diz a SPU que aquela demarcação foi um ato administrativo perfeito e acabado. Qualquer pessoa que recorrer daquela demarcação, esse é um lema, é uma resposta que a SPU já tem para dar. Foi um ato administrativo perfeito e acabado. Tema para reflexão: qual a sensação que acomete uma pessoa ao tomar conhecimento de que a sua propriedade foi tomada pelo governo? Outro exemplo de demarcação presumida, cidade de Aracaju, do nosso vice-prefeito aqui presente. Aquela zona que está ali, em azul, aquela área em azul, é uma perícia que eu fiz recentemente na cidade de Aracaju, onde nós vemos que a SPU demarcou aquela área como sendo terreno de marinha, aquela linha, aquele par de linhas grossas, e aquela outra mais clara, aqueles pontos, são terrenos acrescidos de marinha. Baseou isso em quê? Vejam, aqui tem um riacho que deságua através de um canalete, todas as águas drenadas para a parte mais baixa de um canalete. A SPU utilizou um riacho, utilizou um córrego, utilizou uma valeta para, a partir daquela valeta,
calcular uma cota de 2 metros acima do nível médio oficial brasileiro, que somado com 1,08 m, que é a altura do nível médio, acima do nível de redução, que eu já mencionei antes, a cota daquela pré-mar em Aracaju está com 3,28 m, a cota básica da linha da pré-mar média de 1831. Resultado, praticamente toda a área urbanizada da cidade de Aracaju está sob o domínio do patrimônio da União, porque são consideradas ou terrenos de marinha ou terrenos acrescidos de marinha. Outra forma de demarcação. A SPU determinou lá na Praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, existe uma distância de 13 metros entre aqui a linha d'água e essa linha de costa. Terrenos de marinha calculados pela pré-mar média de 1831 estaria sobre a praia, mas isso não interessava à SPU. Os demarcadores transportaram essa cota que seria de 1,4 m, cujo valor real calculado cientificamente seria de 10 centímetros, fez com que essa cota fosse lançada a uma altitude de 4 metros, ali na Avenida Bernardo Vieira de Melo, e prolongando ao longo da Avenida Bernardo Vieira de Melo, demarcou a linha da pré-mar média de 1831. Consequência, tudo isto que está para o lado da água é terreno acrescido de marinha. E o terreno de marinha está sobre a Avenida Bernardo Vieira de Melo. Por quê? Porque, ficando sobre a praia, não interessa a SPU. Essa é que é mais uma realidade. As propriedades particulares confrontantes com os terrenos de marinha têm sido afetadas com as demarcações destes bens da União, realizadas pela SPU, acarretando sérios problemas econômicos, sociais e jurídicos às partes envolvidas nessas questões. Assim, a demarcação dos terrenos de marinha pela LPM presumida é um ato administrativo imperfeito, inacabado, equivocado, inadequado, impróprio e ilegal. Se não está cumprindo a lei, é ilegal. Natureza e origem dos terrenos de marinha. O senhor vai conceder mais algum avanço? Na realidade, os seus 10 minutos foram esgotados, a gente concedeu mais 5. Mais 3 minutos para concluir? Vou acelerar no... Senador Aníbal, eu queria fazer um apelo. Porque, assim, nós não temos ordem do dia hoje. E, para mim, que sou relator, essa audiência pública ela é de uma riqueza excepcional. Não, é porque vai ter um momento seguinte em que os questionamentos serão feitos. Não, eu gostaria que a gente pudesse ouvir o conjunto da ópera para depois essas perguntas serem especificadas. Mas é porque, senador, eu apelo a Vossa Excelência assim, com muita humildade, porque na condição de relator eu preciso ouvir, eu preciso ficar rouco de tanto ouvir. E essas explicações dos técnicos, elas são fundamentais para que eu possa afirmar meu juízo de valor. Então, eu apelo a Vossa Excelência... Eu não tenho dúvida de que Vossa Excelência vai ter toda a oportunidade de ouvi-lo, mas depois vai formular as suas dúvidas postas. Não aperta o doutor Obed, não. Deixa ele falar, é importante. A doutora Cassandra vai ter o tempo do mundo também para falar. Nós temos até meia-noite para discutir esse tema, então... Eu queria apelar a Vossa Excelência, porque, como relator, eu tenho a responsabilidade de conduzir esse parecer. E essa instrução aqui é fundamental. Então, eu queria apelar, assim, com muita humildade da Vossa Excelência, a generosidade de Vossa Excelência. Então, vamos fazer o seguinte: como nosso presidente. Quanto tempo o senhor Odeb precisa para falar? Mais 10 minutos e eu concluo. 10 minutos. Então, serão concedidos 10 minutos. Obrigado. Natureza e origem dos terrenos de marinha. Vamos ver como é que surgiu isso. Surgiu lá no descobrimento do Brasil, no ano de 1500. E tem origem nas Lesírias, lá costumes portugueses, cujas terras eram consideradas bens reguengos, as Lesírias. Portanto, quando o Brasil foi descoberto, trouxe para cá esse costume. A coroa portuguesa trouxe para cá esse costume. Mau costume. A Ordem Régia, de 4 de fevereiro de 1557, vejam, já estabelecia um regulamento para o uso das lesírias, cujo objetivo era, vejam aí o objetivo fundamental dos terrenos de marinha, assegurar às populações e à defesa nacional o livre acesso ao mar e às áreas litorâneas.
Em janeiro de 1808, com a chegada da família real, houve a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Claro, a coroa precisava faturar. Houve um aumento do fluxo de navios estrangeiros e, consequentemente, exigindo melhoramento dos portos. A Ordem Régia, de 18 de novembro de 1818, estabeleceu uma faixa territorial de 15 braças craveiras, contadas para o lado de terra, a partir da borda do mar nas marés de águas vivas. Ou seja, 15 braças craveiras, uma braça de um homem normal, 2,20 metros, vezes 15, 33 metros. Aí a origem dos 33 metros. Por que não 40, por que não 50, ou um valor qualquer. E também, vejam que a medição era a partir... para o lado de terra, a partir do ponto em que chegavam as marés de águas vivas. O que são marés de águas vivas? São aquelas que ocorrem 2 vezes por mês, lua cheia e lua nova. São marés de águas vivas. Portanto, até onde chegassem aquelas águas, a partir dali seriam medidos os 33 metros. Mas veja que isso não é de 1831, já é lá de 1818. Já vem bem mais de trás. Em 14 de novembro de 1832, houve uma modificação no artigo 4º das instruções do Ministério da Fazenda, mudando a referência, que passaram a ser contadas desde o ponto a que chega o pré-mar médio do ano de 1831. Por que essa mudança? O que é que aconteceu para essa mudança? Fluxo de aumento de navios nos portos fez com que a coroa determinasse a construção do Cais do Rio de Janeiro. Foi comprado um marégrafo na Inglaterra e instalado ali na Praça 15 de Novembro. E durante todo o ano de 1831, esse marégrafo registrou a variação da maré do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 1831. Este documento está arquivado lá no espaço da memória histórica da DHN. É um registro completo e está contido em um formulário de 38 centímetros de largura e 65 metros de comprimento, registrando a maré ao longo de todo o ano de 1831. Eu tirei uma fotografia daquela parte superior daquele documento e que mostra aqui letra autêntica do operador do marégrafo. Foi ele quem escreveu na época da observação. E ali é do dia 27 de outubro de 1831. Anotações do operador. Vamos adiante. A maré é um fenômeno exclusivamente da interação gravitacional entre o Sol, a Terra e a Lua. Este fenômeno é medido colocando-se na beira da água, numa uma régua vertical, de modo que o zero nunca fique descoberto, e na parte de terra, colocado um marco testemunho, chamada de RN, ou referência de nível. É um marco que fica materializando ali a referência de nível naquele local. Observadas todas aquelas alturas e registradas, nós temos aí o fenômeno da maré para todos os cálculos que se fizerem necessários. A metodologia científica faz com que, portanto, sejam obtidos os dados de marés amostrados durante um ano, determinação das coordenadas geodésicas precisas de pontos de apoio na linha de costa, processamento de dados amostrados à maré, localização geodésica da LPM e da respectiva LLM, considerando a taxa de elevação secular do nível local do estudo. E na cartografia, com a representação gráfica de mapas ou cartas cadastrais da localização da LPM e da LLM. Então, tudo isso é baseado em dados matemáticos, expressões algébricas que foram desenvolvidas para fazer esses cálculos. Através de computador, então, nós chegamos àquele maregrama que eu mostrei antes. É preciso levar em consideração que um dos fatores que tem feito com que o nível médio das águas venha subindo dos oceanos é o aumento da temperatura, esse aquecimento global. É um dos fatores, fazendo com que, então, o nível médio do mar venha subindo. Isso foi feito por pesquisadores do IPCC no ano de 2005. A partir, então, daí, dados vêm sendo estudados, provando que o nível global dos oceanos vem subindo continuamente.
Aqui no Porto de Santos, aquele gráfico da parte de cima, durante 19 anos, mostrando ali uma tendência de subida com a taxa de 37 centímetros por século. Abaixo, no Porto de Cananéia, 38 anos de dados, mostrando uma subida do nível médio do mar de 38 centímetros por século. Portanto, tendência da subida dos oceanos não é fantasia, é fato real. As normas da SPU. De acordo com a legislação vigente, a SPU é a responsável pela demarcação dos terrenos de marinha. E, por isso, estabeleceu uma orientação chamada Orientação Normativa, ou NGA de 002 de 2002. Aliás, de 2001. É por meio dessa orientação normativa que os demarcadores efetuam os seus trabalhos. Se não cumprir o que está nessa orientação normativa, naturalmente, serão punidos por desrespeitar as normas da instituição. E, ao cumprir estas normas, vão, sem dúvida alguma, agredir o que está na lei, vão cometer atos ilegais. E quantos são os demarcadores existentes na SPU para fazer esse trabalho? Há 1 ano e meio atrás, eu fiz essa palestra lá na Secretaria do Patrimônio da União, e a doutora Eliana Iraia, aqui presente, funcionária da SPU, me confidenciou que, infelizmente, o Brasil tem apenas 10 técnicos, demarcadores de terrenos de marinha, e ela vem se esforçando no sentido de multiplicar o número de demarcadores, mas a resistência é muito grande. Os demarcadores, conhecedores da demarcação de terreno de marinha, não querem passar essas informações adiante, isso é um patrimônio deles, e continuam fazendo, seguindo aí as normas da SPU, conforme aí está. Primeiro absurdo: a cota da pré-mar média é a média aritmética das máximas marés mensais. É isso que diz a lei? Não. A lei diz que a LPM, linha da pré-mar média. Pré-mar média não é mesmo que média das máximas. Estatisticamente, todos nós que estudamos alguma coisa de estatística sabemos disso. Média das máximas é um valor totalmente diferente de pré-mar média. Outro absurdo: em locais onde, por ação das dinâmicas das ondas, as águas atingirem um nível superior ao da cota básica, adotar-se a esse nível como quantificador da cota básica efetiva. Ou seja, onde é que a lei diz que, para calcular a LPM de 1831, tem que considerar a altura das vagas? Então, vamos trazer uma tsunami para cá e vamos ver onde é que vai cair essa altura das vagas, né? Então, a ação dinâmica das ondas não está prevista na legislação. Na constatação da existência de acrescidos naturais ou artificiais, deve ser, então, feita a abstração dos referidos acrescidos. Concluindo, então, aqui, a elevação do nível médio do Oceano Atlântico, que banha a costa marítima brasileira, resultou que, nestes últimos 182 anos, a LPM de 1831 encontre-se abaixo do nível médio do mar. Por isto, ela perdeu a sua eficácia, resultando que os terrenos de marinha estejam situados sobre os ambientes praiais. Como estas faixas ambientais são mutuamente excludentes, de acordo com a legislação em vigor, a faixa dos bens de uso comum do povo prevalece sobre a faixa de terrenos de marinha e esta deixa de existir. A insistência dos critérios praticados pela SPU podem ser considerados ilegais, por contrariarem a legislação em vigor. Exatamente porque a SPU acredita que os seus atos administrativos e técnicos foram praticados em fiel obediência ao contido nas suas normas legais em vigor, indefere todos os recursos administrativos que os demandantes ingressem em seu sistema. E, por último, assim, a alternativa que resta é ingressar com ação contra a União na Justiça Federal, devidamente instrumentalizada, com laudo pericial extrajudicial, comprovando técnica e cientificamente que as demarcações foram realizadas pela utilização de uma LPM fictícia, presumida, inadequada e, consequentemente, ilegal.
As recomendações aqui para o relator é apenas é conveniente incluir na PEC a revogação de todos os dispositivos legais existentes na legislação vigente e que conceitua os terrenos de marinha. Por exemplo, o Código de Águas, o Decreto-Lei de 46 e a Lei de 1998, que estabelece aí a administração sobre os bens da União. Muito obrigado, era só isso, por enquanto. Muito obrigado, doutor Obédio Pereira Lima. Uma aula bastante esclarecedora sobre o tema. E agora teremos a palavra do Procurador da República, o doutor Carlos Fernando Mazzuco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao senador Ricardo Ferraz, relator das duas propostas de emenda constitucional. Boa tarde também, cumprimento todos os integrantes da mesa, aos senhores e senhoras presentes nessa audiência pública, os demais deputados e senadores. E, como tenho 10 minutos, procurei sintetizar o meu trabalho envolvendo terreno de marinha em 10 pontos que considero inapropriados na condução da administração desse patrimônio da União. Começo pelo primeiro deles, dizendo da violação do direito de defesa ou do devido processo legal nos processos de demarcação e identificação dos terrenos de marinha. Esse processo de cadastramento, em sendo feito, especialmente no Espírito Santo, ao longo de décadas, foi feito à margem de conhecimento do cidadão diretamente interessado naquele imóvel. A citação do indivíduo interessado se dava por edital. E, por isso, ele não teve oportunidade de se defender e dizer que aquele imóvel não pertencia à União, de aquele imóvel não era considerado terreno de marinha, de que aquele imóvel não estava a 33 metros da linha pré-mar média de 1831, que aquele imóvel estava a quase 2 quilômetros do mar. Em razão dessa deficiência em permitir que o indivíduo tivesse o direito de defesa, é que nos percebemos que há muitos abusos e muitas pessoas se sentem extremamente injustiçadas, porque antes